Nação flamenguista. Flamengo vencendo 1-0, né? Aquele placazinho magro, né? O torcedor do Flamengo esperava mais, né? Mas, pessoal, é como o Felipe Luiz fala, né? Vencer na Libertadores não é fácil. Vencer um jogo fora de casa não é fácil na Libertadores. A Libertadores tem o seu percurso que todo mundo sabe como é que funciona, né? Mas eu acho que o importante foi a vitória. E agora o Flamengo volta suas forças para o Campeonato Brasileiro, né? Os jogadores que estavam sem condições de jogo já vai ter condições de jogo, né? Como Wesley, Gerson, né? E Gonzalo Plata. E a mídia paulista, o que será que tá achando do Flamengo, né? Claro, a gente sabe que Flamengo e Palmeiras é sempre os clubes mais citados e o Flamengo sempre sendo citado na mídia paulista, né? Porque queira ou não queira, Felipe Luiz hoje é um treinador que é cotado para ir para a seleção brasileira, mas o Flamengo é cotado também para ganhar a Libertadores, né? Vamos acompanhar o vídeo, créditos do vídeo Band Sport, link na descrição, final do vídeo, deixa a minha opinião, vamos lá. Muito bem, enquanto vocês estavam ouvindo o Felipe Luiz, o Arnaldo ele levantou da cadeira, baixou assim pro Felipe Luiz, que nem os muçulmanos fazem em direção à Meca, o Arnaldo fez em direção ao Felipe Luiz, quando ele falou assim, entre ganhar e jogar bem, eu prefiro ganhar. É isso, Arnaldo? O futebol é um jogo que você precisa ganhar do adversário. Essa conversa... Ainda mais no alto rendimento, né? Pois ainda mais uma sucessão de parceiros. Mas é bom que ele fale, ele que, assim, né? Ele teve a influência de tantos técnicos na carreira importantes. Um deles, o Simeone, né? Do Atlético de Madrid, que jogou muito tempo lá. Que esse aí, ele é só ganhar. Não é tão importante jogar. Porque tem uma aura sobre ele nesse início de trabalho que ele é um técnico. Ele é o novo Jorge Jesus. Que ganhava bem. Mas... Sim, mas um recorte da carreira também. Sim. Um time muito específico. Não, mas de jogo... jogo vistoso pra caramba. Tá. O que eu acho que ontem ele não abordou tanto assim na coletiva é que o Flamengo foi mal escalado, né? Com o jogo de Libertadores. E a gente sempre... Um time que joga com o Luiz Araújo, Cebolinha, Michael e Bruno Henrique na frente, ele é mal escalado. São 4 jogadores que têm características muito semelhantes. Né? Então, assim, ele quis colocar os mais experientes e os velozes para ter um contra-ataque. A bola não chegava neles porque eles são todos jogadores individualistas. Não tem jogo associativo. Né? Então, a tentativa era o Luiz Araújo como meia. Aí eu vi o Luiz Araújo começar a jogar. Ele não tem... A menor característica de jogador de meio. O Michael do lado direito, o Cebolinha na esquerda e o Bruno Henrique de centroavante. Cara, precisava ter umas 4 bolas no jogo pro cara não fazer jogar individual. Ele apostou que o Tátira ia pra cima e ele ia pegar... Só que o Tátira baixava a linha. Com o maior respeito, aliás, eu me espantou. Então, mas o mais respeito absurdo. Mas o mais provável é que o Tátira fosse baixar. Olha lá, e jogava tudo assim, tudo fechado. E aí você tinha um monte de flecha e não tinha os arcos ali pra municiar essa galera, assim. E aí vai sair o gol de centroavante do Juninho. Aliás, o gol só queria destacar o Cebolinha. Cara, olha o que o Cebolinha faz pra pegar essa bola. A gente, às vezes, não dá valor pra isso. Olha isso. Olha o limite do limite do limite que o cara foi. E não é só isso, pra salvar o lance, ele consegue salvar e fazer um bom cruzamento. Então, a qualidade esses caras têm. Né? O Bruno Henrique faz o desvio e o Juninho completa. Mas acho que o Flamengo... a estratégia não foi ideal para esse jogo. Eu acho que ele nunca mais vai repetir esse time, na minha opinião, com esses 4 jogadores. Eu só queria dizer também que como é bom ouvir um treinador que ele lê o jogo e você entende o que ele está falando sobre o jogo, né? Saudade de ver uma coletiva assim. Olha o banco. Eu estava prometendo o banco do Flamengo, né? Os desfalques vocês falaram, né? O Wesley tem até os desfalques? Não. O nosso time não tem alfa. Eu estava vendo o desfalques, Plata, Danilo, Gerson, Arrascaeta, Pedro e Wesley. 6. Então jogou esse time aí que eu falei com esses 4 jogadores. O time titular, o resto era Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar e De La Cruz. Tá lindo. E os 4 na frente. Banco, Matheus Cunha, goleiro, Diogo Alves, Daniel Salles, João Victor, Cleiton, aí Alexandre e Alan, ele não quer usar o Alan. Everton Araújo, Matheus Gonçalves, Juninho, que entrou, Jocha e o Wallace Ian. Tem muito mais base no banco do que o Palmeiras. Então, 5 desfalques de um, 6 de outro, dá para perceber um pouco isso.
que a gente está falando. O nível de elenco que o Palmeiras formou. Então, eu acho que é uma... Eu estou comparando com o outro melhor elenco, né? Então, acho que tem uma questão aí, ainda mais se essas lesões forem repetidas como vem sendo nesse início de temporada. Quantos tinham na base do... No banco? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no banco. 8 de 12. 8 de 12, Só que alguns recém-promovidos, né? Vários Benedettes, né? Tinham no banco do Flamengo, né? Enfim, acho que aí tem uma questão e acho que o Flamengo vai ser muito forte quando ele tiver menos desfalcado, até podendo jogar de alguma forma diferente como vem fazendo, né? Mas não é simples, vai jogar barradão. Que o Palmeiras tinha muito cara da base, mas que já não vou considerar. Tipo Vanderlan e Naves, né? Isso, não vou considerar. Tinha, do Flamengo. Deste ano tinha Luigi, Alan, Thales e o Benedetti. Exatamente, 4. Helena, concordo que o mais importante da Libertadores é vencer, mas não venham falar que um elenco que vence time da Venezuela só por 1-0 é nível Premier League, como falam na ESPN. Bom, a ESPN é nossa concorrente aqui, mas tudo bem. Pelo amor, né? Mas ninguém fala isso. Que é nível... Do Flamengo? Não é. É o Boto que falou. O Boto falou. O Boto falou que jogaria lá. Comparar isso, como seria o Flamengo na... Foi o próprio Boto, tem razão. Mas, meu Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, a Helena tem razão. Não tem nada a ver uma coisa... Tem nada a ver uma coisa com a outra, pessoal. Traga o Liverpool para jogar contra esse Deportivo Tátira. Traga o Liverpool ou o Manchester City para jogar contra o Bolívar lá na altitude. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É cada comentário, né, pessoal? Coisa com a outra. Mas se eu não me engano, o histórico do Flamengo até em estreia de Libertadores é bem ruim. Não ganhava estreias há 8 jogos, sei lá, muito tempo. Então, sinceramente, cara... Não ganhava como visitante em Libertadores. Não é só estreia. Não ganhava como visitante em Libertadores. Marcos Antônio lembra da viagem de 12 horas e tudo mais, tal. Tem a circunstância. Mas todo mundo vai, né? Sim. O Galo foi para o Cusco, o outro foi para não sei o que lá, o Palmeiras foi para Lima. O Flamengo não ganhava como visitante daquela vitória sobre o Vélez. Eu nem lembro qual era o técnico, 4-0. É o Dorival. Dorival. Qual é a maior viagem que um time faz na Champions League? Para jogar um jogo? Tem viagem para a Rússia, igual tinha, né? Sim, agora não tem mais. Tudo bem, mas qual seria em distância? 4 horas, 5 horas, 6 horas. Então, pronto, né? Não, sim, então, assim, eu sei disso, mas eu entendo que... Só uma coisa. Entende, porque você não considera isso. Mas por que quando a gente faz as prateleiras? As prateleiras não tá lá o Tátira como candidato? Porque a gente não acompanha o campeonato venezuelano como a gente acompanha o futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro é melhor que o venezuelano. Calma. Calma, porque estamos caindo pelas tabelas lá na eliminatória. Estamos falando de 2 universos diferentes. Então, calma, deixa eu concluir. Porque os jogadores do Flamengo são melhores, eles poderiam ter jogado mais. É verdade, tudo isso é verdade, cara. Eu não estou tirando essa questão. Não, nem o Felipe Luiz também concorda. Exato. Agora, o que eu estou dizendo é que se você achar que é moleza, você se... Não, acho que é diferente, assim, é diferente você achar que é moleza, não é, como a gente viu. Isso vale para todos, não é só para o Flamengo, não. Claro. Vale para o Palmeiras, que ganhou do Sporting Cristal. O Vessa acabou de falar, ele acha que o time não vai fazer nenhum ponto. Então, mas o começo é muito mais difícil. Complicado. Porque os caras têm o começo da Universidade do Chile é mais difícil do esporte para enfrentar. O Sporting Cristal. Eles estão acreditando? Porque acredita em alguma coisa. Terceira vaga ou ir para a Sul-Americana. Então tem isso, né? Isso é um jogo de futebol, cara. Eu compreendo, eu acho que está tudo certo. Também não vamos achar que vamos ganhar de todo mundo fácil. Mas o Brasil não é campeão da Libertadores em sequência há 35 anos à toa. Então, se o Flamengo for líder do grupo, você vai ficar espantado? Não vai ficar espantado. É aquilo que acontece. Se não for líder do grupo? Se for líder do grupo, você vai ficar... Ser. Então tá normal. Ganhou um jogo sem jogar bem. O que tem? Qual o problema? Não, o problema eu acho que é de alguma forma... o dinheiro, é isso? Não só o dinheiro. Gente, uma coisa que eu acho que é diferente. Se a análise for essa... O Brasil ganhou 7 Libertadores seguidos por quê? Porque tinha menos dinheiro? Não,
Não é questão de dinheiro. Não, porque os técnicos brasileiros são incríveis. Tem alguma não eram nem brasileiros. Pois é, mas tem alguma razão para esses times serem melhores. Tem razão. Ganhado 6. Como você... O Botafogo ter ganhado, o Fluminense ter ganhado, o Flamengo ter ganhado, o Palmeiras ter ganhado. Mas isso quer dizer que todos os jogos brasileiros têm que amassar os adversários? Não tem que amassar. Mas acho que também uma coisa é você ganhar, jogar mal no jogo. Acho que tá tudo bem. Outra coisa é você normalizar ou achar que jogar com o Deportivo Táchira é difícil ou com o Sport Cristal. Então, mas tem uma coisa que você me fez lembrar, uma frase do Vitor Pereira. Ele disse assim, lá em Portugal... Tá bem na plateia. Ele falou, lá em Portugal, eu jogava, os 3 grandes atacavam os pequenos se defendiam dentro e fora de casa, e assim que é o campeonato. Ele falou, aqui na América do Sul, o que mais me espantou é como que um mando de campo altera o ambiente de uma partida e o andamento dela. Seja qual time pequeno, time grande e tal. No Brasileirão ou na Libertadores? Cara, ele falou, como português e europeu, eu digo que eu nunca vi um lugar que o mando de campo inverte tudo. Você pega o mesmo time em 2 lugares diferentes, o comportamento dos 2 times aqui, os jogadores ficam suscetíveis a mudar por conta do ambiente. Na Europa, não. Lá você quase sempre, o mandante, se é melhor, ele vai se impor na casa do adversário e tá tudo bem. E o pior vai falar, ele vai se impor aqui em mim e para mim tá tudo bem também. Só que ele falou que aqui na América do Sul isso não acontece. E o que mais chamou a atenção... E tem também a maior diferença de padrão de arbitragem do mundo é aqui. Entre a nossa, ridícula, e essa que é um pouco pior. Um pouco melhor. Menos pior. O Cauê fala, Tirone, o Flamengo passa o carro no Maracanã. Então acho que vai mesmo. Assim como o Palmeiras vai passar o carro no Sport. Então, mas na sua tese que você está perguntando, deveria passar quase o carro lá, não é isso? Ou jogar melhor, já que ele vai passar o carro no Maracanã. Não, porque se a gente está falando de um adversário que é fraco, isso vale para o Palmeiras, vale para o São Paulo, sei lá, para quem você quiser. Você está falando porque você está encarando um adversário que é fraco, ou alguém acha que o Táchira não é fraco? Não, é fraco. Você tem que olhar o fato de que o Flamengo não jogou bem. Sim, nós estamos. Sim, mas isso é condição. Que até o Felipe Luiz concordou, não sou eu que estou falando. Não da análise, não jogou nada. E o que isso significa para daqui para frente? Nada. Significa que teve uma noite ruim. Esse time foi o time que melhor jogou bola até aqui. Eu só discordo do nada, porque eu acho que do meio para trás se comportou bem. Até porque quase todos os titulares e tal. Também é outra coisa. Se comportar bem com o Deportivo Táchira. E mesmo assim sofreu, né? Quase tomou um gol no final. Vocês estão falando, vocês só estão concordando comigo. Que pior ainda, você ainda sofreu. Quem está discordando de você? Você. Eu não. Eu falei que, na minha opinião, jogou mal. Jogou mal, é isso. Até porque foi muito mal escalado. Mal escalado. Muito mal. Pronto, muito aí. Mal escalado. Tá, exato. Os 4 jogadores na frente, com esses 4 jogadores, você não vai controlar. Aí entra. O Táchira. Talvez tenha entrado na análise do Felipe Luiz o seu raciocínio. Esse time aí nós vamos passar o carro, né? Não, acho que ele viu como uma oportunidade que... Esse é um dos maiores quadros que eu já vi. Então, mas acho que o Felipe Luiz não foi menosprezo. Aliás, ele respondeu uma pergunta sobre isso. Não é menosprezo. É você entender que a diferença é grande e que você tendo mais jogadores no ataque, 4, seria mais fácil ganhar. Perfeito. O que é uma mentira no futebol. Não é verdade. Ó, o Jonathan aqui, entendeu? Ó. O Flamengo jogou mal. Não vai jogar bem sempre. Ontem, inclusive, achei que eles se dosaram durante a partida, o que acho errado. Acho que não. Acho que com o Felipe Luiz não faz isso, tanto que não. Dosar. Dosar, você dosa durante a partida se você faz 3-0 e aí o treinador tira o jogador. Vou fazer uma outra pergunta. Você muda o ritmo do jogo. Vou fazer uma outra pergunta para pegar uma ideia que o Arnaldo estava falando sobre as comparações dos poderosos. Vem, neném. Flamengo e Palmeiras. Olhando um jogo e olhando o outro, onde você vê melhores coisas? Entre os dois Até jogos? Aqui na temporada? Não, entre os dois jogos. Os jogos de ontem. Do Palmeiras e Flamengo. Palmeiras, porque ele teve uma ideia que pode ser repetida em algumas vezes. A do Flamengo nunca mais vai ser repetida. Esse time foi um desastre. Tá aí um bom ponto, viu, Márcio? Você suspirou, mas tá aqui um bom ponto. Eu concordo, sim. Eu acho que o Palmeiras tem foi bom pro Felipe Luiz. O cara falou, opa, isso aqui não. Eu acho que a ideia do Abel pro jogo foi melhor que a ideia do Felipe, mas o Abel tentou destruir o time durante o jogo. Exatamente. Conseguiu. E o Felipe Luiz viu isso aí e falou, isso aqui não vai... Exato, mas você vê o banco do Felipe Luiz aqui, né?
Então ele estava. Eu acho que talvez para ele começar com um garoto a mais no meio, pode ser o. Ele optou pelo nome, né? Ou o Matheus Gonçalves, mesmo, que é um meia. Cara, o Alan é um jogador bem fraquinho, hein? O Alan? Ele foi um dos melhores jogadores do Atlético. Foi. Aquele time. Ele teve uma temporada boa. Não deu... É engraçado, porque os dois volantes daquele time eram boas. Ele e o Jair. Os dois também saiu de lá e não... O Alan não consegue Só uma coisa, esse é o tipo de aprendizado que o Felipe vai ter, né? Porque como ele foi muito sincero no jogo anterior, quando ele deu... Parece que o clima ficou meio pesado lá pra ele. O que você sabe do Táchira? Não sei nada, não sei nada deles. Aí aquilo bateu lá na Venezuela de uma maneira ruim. Então acho que ele entendeu como ele deve se comunicar um pouco melhor nessa hora. Do tipo, se ele falasse, eu ainda não tive tempo de estudar como eu gosto e como eu gostaria, aquilo soaria de uma maneira. Ele falou, eu nem sei nada desse time. Aí pegou mal lá. Não é prudente. Era uma declaração do jogo a jogo, né? Que ele fala, né? Então, assim, por exemplo, ele falou até, eu não sei nada do Vitória, vou jogar contra o Vitória no final de semana. Uma hora que agora vou começar a olhar o Vitória. Esse eu não sei nada soa quando ele quer. Pois é, pessoal, a mídia paulista discutindo esse jogo do Flamengo, né? E uma coisa que tem que ficar certo, uma coisa que eu acho que o torcedor flamenguista tem que saber, né? É que nem sempre, pessoal, o Flamengo vai passar o trator. Nem sempre o Flamengo vai passar por cima de seus adversários, né? Principalmente quando se fala de Libertadores, né? Principalmente quando se fala do Flamengo desfalcado. Isso não quer dizer que o Flamengo vai chegar, vai passar por cima de seus adversários, vai passar o trator e vai golear. Não, pessoal. Felipe Luiz foi bem claro, né? Foi bem claro, né? Agora um ponto aí que eles falam que eu acho que Felipe Luiz aprendeu que isso não vai acontecer mais no Flamengo é jogar esses 4 caras de frente, né? Principalmente Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Michael. Esses 3 caras não podem jogar junto, né? Principalmente porque eles só trabalham a jogada individual, não trabalham a parte coletiva. São jogadores só de profundidade, eles não vão pelo meio. Então o Felipe Luiz percebeu. Claro, falta aqui ressaltar. Tem um ponto-chave nisso também, né? Por que isso aconteceu? Por quê, pessoal? Sabe por que foi que isso aconteceu? Vários desfalques, né? No banco de reserva só tinha menino, só tinha garoto. Você acha que ele ia botar esses meninos pra jogar? Eu acho que não era justo, né? Colocar um menino desse aí numa fogueira. Claro, o adversário não era um dos mais qualificados. Mas Felipe Luiz é experiente, né? Ele sabe como é que funciona uma estreia de Libertadores. Não fez isso, né? Não colocou os caras pra jogar. Eu acho que ele fez mais do que certo, né? Sei que o torcedor flamenguista tá sempre esperando uma boa exibição. O Flamengo golear, o Flamengo passar por cima. Mas nem sempre isso vai acontecer. A verdade é essa, né? Os jogos Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil vão apresentar dificuldades. Principalmente porque o Flamengo tem desfalques. Mas quando não tiver desfalque, quer dizer... Não, pessoal, também não quer dizer que o Flamengo, porque tá jogando com o seu titular. Por exemplo, você acha que o Flamengo vai passar por cima do Vitória? Tomara, né? Tomara que vai lá no Barradão e aplica uma goleada, 3-0, 4-0. Mas a gente sabe que é complicado. A gente sabe como é que funciona o Campeonato Brasileiro. Poucos clubes vão lá no Barradão e vão conseguir passar por cima do Vitória, como a gente se diz, né? Mas o mínimo que a gente espera é voltar a jogar aquele bom futebol que vinha jogando, né? Arrascaeta recuperado, Gerson recuperado, Wesley recuperado. Já são 3 jogadores que eu acho que pode fazer a diferença. Jogadores a gente espera que eles retornem, não sinta mais nada, né? Até porque na outra semana o Flamengo joga a outra partida da Libertadores. Eu acho que é bom o Flamengo já conseguir 3 vitórias consecutivas na Libertadores. Isso aí passa tranquilidade para a equipe. Eu não vi ninguém jogando esse futebol excepcional. Palmeiras venceu 3-2 o último gol no último lance do jogo, passando sufoco. Não vi ninguém passando o trator, ninguém passou o caminhão, como se diz no ditado popular. Libertadores é assim. Libertadores tem um jogo que você vai jogar e vencer e convencer. Tem um jogo que você só vai vencer. Tem um jogo que você vai sofrer e vai empatar. Isso aí, pessoal, é Libertadores, né? Por isso que muitos dizem que é uma das competições mais difíceis do mundo, né? Isso só acontece
aqui na América do Sul, né? Então é isso, né? Vamos esperar, esse jogador se recupera, o Flamengo volta a jogar um bom futebol, o Felipe Luiz encaixa o time novamente em uma boa formação, né? Para você, deixa aqui a sua opinião, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.